A galeria abriu em 2016, portanto, em março de 2016. Fazemos agora 5 anos de existência. Bom, nós quando abrimos a galeria, a nossa perspectiva, o nosso sonho era de ter um espaço onde pudéssemos representar os artistas nacionais e particularmente dar-lhes outro nível de visibilidade que sentimos que não existia fora do país. Quisemos entrar para uma abordagem mais profissionalizante do artista e por essa razão sentimos que o modelo adequado seria, portanto, este modelo da galeria comercial. É importante referir que, para além de ser uma galeria comercial, também é uma agência de arte. Então, tentamos combinar as diferentes problemáticas que andam em volta da arte, particularmente dos artistas moçambicanos, para criar um modelo que pudesse funcionar para resolver o máximo ou minimizar o máximo possível estas situações que os artistas têm estado a passar desde que iniciam a carreira até os artistas consagrados. A agência de arte pretende fazer justamente o agenciamento dos artistas. Sabemos nós que muitas das vezes encontramos muitos artistas que são autodidatas. E grande parte destes artistas autodidatas, por vezes, têm um trabalho excepcional a nível estético, a nível de talento mesmo em si, mas depois começam a enfrentar algumas dificuldades técnicas e julgamos nós que com a experiência que temos poderíamos, portanto, partilhar um pouco do nosso conhecimento para poder melhorar alguns desses aspectos, desde pequenos aspectos como preparar o portfólio do artista. Muitas das vezes vemos que os artistas perdem a oportunidade de participar em grandes eventos ou de entrarem no circuito mundial das artes simplesmente porque não conhecem ou não sabem fazer não sabem executar determinadas tarefas que permitam que ele possa ter maior visibilidade ou que o seu trabalho possa ser devidamente valorizado. Estamos a falar sobre agenciamento, mas também falamos em ajudar o próprio artista, por exemplo, em aspectos básicos sobre conservação e preservação da sua própria obra. Ele utiliza materiais de forma, muitas vezes, empírica e nós, com o conhecimento que temos da equipe com a qual trabalhamos, poderemos dar alguns inputs sobre alguns aspectos técnicos, como esticar a tela, portanto, como conservar melhor o trabalho, quais são os materiais mais adequados, como conseguir ter um trabalho que, passado 10, 20, 30 anos, portanto, ainda tem um valor comercial porque foi bem preparado, foi bem conservado, não é? Mesmo utilizando materiais que são materiais, vamos dizer, os materiais disponíveis, que às vezes não são profissionais como gostaríamos, porque não existe, de fato, um mercado que possa fornecer aqui a nível local materiais de boa qualidade para a preparação desses trabalhos, mas mesmo com este material é possível contornar algumas situações para poder apresentar da melhor forma esse trabalho. De tal forma que quando este artista se apresenta aqui em Moçambique e fora de Moçambique, o seu trabalho sempre seja valorizado e não termos uma situação que o artista desenvolve um trabalho, tem portanto, uma abordagem muito profunda e depois esse trabalho é levado para fora e simplesmente, portanto, o seu valor cai no mercado por causa de pequenos aspectos técnicos na preparação da obra. Então, a ideia é fazer mesmo o agenciamento e ajudar o artista a preparar para estar dentro deste mundo com uma abordagem muito mais profissional. Em relação à participação no mundo das feiras ao longo deste período, um dos elementos preliminares que constituiu um ganho na nossa aprendizagem é perceber como funcionam estas feiras, quais são os processos de candidatura, como preparar os projetos para que possam ser aprovados. Nós, portanto, fomos adquirindo esta experiência. Houve feiras que nós concorremos
e não fomos aprovados por algumas falhas técnicas, porque algum projeto não correspondia a uma linha curatorial daquela feira. Então fomos aprendendo com esta experiência e hoje posso dizer com grande satisfação que há situações ou feiras em que nós já não temos necessariamente de concorrer como candidatos, mas já somos convidados a participar, porque esta aprendizagem permitiu-nos melhorar e preparar-nos de forma mais profissional e ganhamos uma certa credibilidade neste contexto que permite, em algumas situações, sermos convidados a participar. Então, fomos adquirindo muita experiência nesse sentido de preparação, mas também fomos adquirindo outra experiência que tem a ver com a apresentação dos artistas, não é? E esta questão do profissionalismo dos artistas. Nas diferentes feiras que participamos, a primeira feira, na verdade, que nós participamos foi uma das maiores feiras de arte contemporânea africana a acontecer em Londres, que foi a 154. E foi bastante gratificante perceber como é que as outras galerias trabalham, como é que os outros artistas se apresentam, não é? E podermos voltar e fazer um exercício de melhorar aquilo que era também a nossa apresentação, e percebemos que nós não estávamos muito longe, portanto, daquilo que é o panorama artístico mundial. Então, isso foi um grande ganho. Depois, portanto, da feira de Londres, né, da 154, a nossa participação, portanto, tivemos experiência também na Johannesburg Art Fair e também na outra que falou, que é a Latitudes, e depois, mais tarde, também a Arco Lisboa. E a experiência que nós sentimos sobre estas pequenas nuances permitiu-nos ou levou-nos justamente a tentar explorar as diferentes feiras e tentar perceber estes mecanismos de funcionamento em cada uma delas. Cada uma delas, dependendo dos curadores que estão em frente, tem um propósito, tem uma linha e desenvolve uma série de programas e atividades em função de uma determinada abordagem que foi desenhada. Com algumas sentimos que perante o investimento que nós fazíamos, o grande investimento que nós fazíamos, e o investimento do próprio bolso, do próprio trabalho, a partir do próprio trabalho dos artistas, sentimos que não valia a pena continuar naqueles moldes, porque não estávamos a ter o nível de visibilidade que nós desejávamos, e também porque em determinados circuitos percebemos que alguns colecionadores apenas compravam com galerias com as quais já trabalhavam há anos. E, portanto, nós estávamos a surgir num contexto em que somos novos, temos que apresentar artistas que têm um reconhecimento, mas simplesmente porque estão numa galeria que não é conhecida, então não tinham o devido impacto. Percebíamos muitas das vezes que as pessoas já aproximavam-se, tínhamos muitas pessoas a questionarem sobre os trabalhos e a elogiarem o talento dos artistas moçambicanos, mas depois, ao nível de vendas, começávamos a sentir que não equivale ao feedback que nós tínhamos de grandes personalidades nesse contexto. Então começamos a procurar formas de nos ajustar em diferentes contextos, não é? Em função daquilo que nós poderíamos conseguir com o objetivo de internacionalizar os artistas, mas também conseguir que com aquele investimento nós possamos cobrir o mínimo de custos relacionados com aquele investimento que foi feito. Então foi um grande desafio, tem sido um grande desafio, e depende muito de feira para feira, não é? Depende. Há feiras que temos muito mais acolhimento em termos de colecionadores, mas há feiras que não tivemos assim tantos. Mas é importante dizer que nos últimos anos conseguimos ter muito mais abertura, muito mais aproximação de diferentes colecionadores, e também demos-nos conta que há muitas situações em que este feedback em termos comerciais não é imediato no período da feira. Começa a chegar um mês depois, 2 meses depois, porque alguém, portanto,
contactam-nos já depois da feira terminar, contactam-nos 2, 3 meses depois para nos dizer que viu-nos na feira X e gostaria de adquirir a obra de X, não é? De um artista Y ou X. Então, começamos a perceber também que não podemos mensurar o nosso trabalho a partir da abordagem comercial feita naquele momento, durante aquele período da feira, que há outros ganhos que vamos adquirindo e que depois vão se refletir a longo prazo. Não tem assim muita grande diferença. Talvez um dos elementos a destacar seja, portanto, o fluxo de pessoas numa e noutra feira. Mas em termos de colecionadores, já percebemos que grande parte dos colecionadores são os mesmos que se deslocam, não é, para estes diferentes eventos. Quando não são os mesmos, vêm os seus representantes. Então, tivemos também situações em que, por exemplo, a participar na feira, se não estou me engano, na Johannesburg Art Fair, fomos contactados por alguém que viu o trabalho que apresentamos na 154 e na feira de Johannesburg queria um trabalho de um artista que nós naquele momento não estávamos a representar. Mas pronto, foi possível conseguirmos fazer, portanto, este contacto e desenvolver esta relação comercial com este colecionador, portanto, porque ele foi fazendo o histórico, portanto, do trabalho que a galeria vai desenvolvendo e foi ganhando confiança para poder fazer uma abordagem direta à galeria. No que toca à nossa experiência, o mapa desses colecionadores são mais colecionadores estrangeiros, mais colecionadores europeus e americanos que têm estado em contato. Aparece um e outro colecionador africano, mas não é a grande maioria neste momento. Pode ser que seja pelos circuitos onde nós estivemos até o momento e os contactos que tivemos, mas numa abordagem geral são mais colecionadores europeus e americanos. Muito pouco, já tivemos, mas foram situações em que estes vieram e descobriram-nos aqui em Moçambique, aqui na galeria mesmo. Portanto, foram situações em que alguns estavam de passagem em turismo e descobriram a galeria e estabeleceram um contato com a galeria para o futuro. Sim, em termos de balanço, o balanço é bastante positivo. Digo isso não só por aquilo que eu pude me perceber ao nível do feedback, do impacto do trabalho destes artistas, como em termos de retornos a nível comercial para os artistas. Portanto, o feedback é positivo. Alguns deles, portanto, fizeram questão de... Nós fizemos um balanço há mais ou menos 2 meses atrás, fizemos um balanço, uma conversa com os artistas e tivemos a oportunidade de ouvir de cada um deles, portanto, qual é o impacto do trabalho que nós como galeria estamos a fazer, não é? E desta relação que eles têm com a própria galeria. Então tem sido bastante positivo, sim. Da parte da galeria, nós sentimos que precisamos de aventurar um pouco mais. Temos desde mais ou menos a segunda-feira, portanto nós entramos com o propósito sempre de trabalhar não só com os artistas que já são considerados artistas consagrados ou que já têm uma carreira internacional, mas sempre procuramos puxar por outros artistas emergentes, não é? Sempre, portanto, para este circuito. E sentimos que precisamos de fazer um pouco mais, temos estado a fazer, mas podemos fazer um pouco mais para poder dar este nível de visibilidade. Muitas das vezes temos que encontrar este balanço, não é? Entre a questão comercial e a questão da presença e representação de Moçambique nesses espaços.
mas descobrimos que é sempre possível termos pelo menos mais um ou mais 12 artistas novos que podemos integrar dentro deste circuito e dar a conhecer ao mundo. E talvez isto também é uma mais-valia, porque torna o evento sempre interessante, porque as pessoas vêm e já sabem mais ou menos os artistas que vamos apresentar, e sempre tem mais um ou dois por descobrir. Então temos sempre algo na manga para poder apresentar. Então acho que um dos desafios que nós temos é explorar um pouco mais esta abordagem. Uma galeria comercial não é viável para o mercado moçambicano. Nós, da experiência que nós temos, desde que nós existimos como galeria, praticamente não conseguimos ter absolutamente nenhum apoio. Conseguimos de um e outro amigo apoios muito pontuais para situações muito claras, mas vamos dizer que talvez 93% das atividades que nós desenvolvemos a custo próprio, não é? Com a confiança que os artistas nos dão e com o empenho próprio, nós conseguimos desenvolver as atividades. Poderíamos fazer muito mais. De fato, a procura lá fora dos artistas, do trabalho dos artistas moçambicanos é muito grande, mas nós não estamos a conseguir dar resposta porque não temos esta capacidade financeira para dar a resposta a esse nível. Só de imaginar que numa participação, numa feira, nós temos uma série de custos, desde os custos de participação, o aluguer do espaço, a iluminação no espaço, todos os elementos, a cadeira, a mesa, todos os elementos que lá estão, nós, portanto, temos que pagar. E depois estamos a falar da viagem, do transporte das obras, do seguro, não é? do processo todo de exportação das obras. Quer dizer, todo este processo tem custos e é difícil conseguir dar resposta a muitas solicitações que temos tido para participar, porque muitas das vezes não temos condição financeira de ir lá participar, mas podemos até concorrer e ser aprovados, mas não ter condição para poder apresentar o trabalho, portanto, nesse espaço, por causa desta nuance financeira. No início, nós nos demos conta que a sobrevivência, de fato, de uma galeria comercial dependia completamente dessa aquisição externa. Mas, incrivelmente, nos últimos 2 anos, conseguimos sentir uma mudança, em que notamos, portanto, uma mudança, porque a fase inicial, conforme disse, as aquisições eram feitas pelos turistas, não é? E acontecia, por exemplo, em 2, 3 anos, talvez aparecer um moçambicano a fazer a aquisição, ou uma instituição moçambicana a fazer a aquisição. Aliás, até nos primeiros 3 anos foram talvez uma instituição a fazer uma aquisição, portanto, ao nível local, mas nos últimos 2 anos sentimos uma grande diferença, em que começamos a ter cada vez mais público nacional a comprar obras. Começamos a ter cada vez mais jovens a adquirir obras. Então, isso também nos mostra que é possível. É possível. Embora o nível de aquisição ainda não seja o suficiente para poder manter uma galeria como esta num espaço comercial, não é? Mas começamos a perceber que há uma mudança. Provavelmente poderá levar mais algum tempo até conseguirmos ter talvez uma maior percentagem, mas já começamos a notar esta mudança. Não só a mudança em termos de pessoas que adquirem, mas também em termos de público que vem ver as exposições, não é? Começamos também a notar que, para além daquele público que já está automaticamente ligado à arte, começamos a ter outro público que não está necessariamente, ou nunca teve um contato muito direto com a arte. E esse público vem e aprecia e às vezes também adquire. Então, isso para nós já é uma mais-valia, porque sempre procuramos também caminhos para aproximarmos a novos públicos. Então, sentimos que vale a pena, portanto, tentar manter este investimento, apesar de todas as vicissitudes.
é importante que, de fato, possa existir esse apoio, particularmente para esta questão da internacionalização dos artistas moçambicanos. Nós, portanto, fazemos o trabalho, os artistas mostram o trabalho e dão uma imagem, estas apresentações que fazemos dão uma imagem de Moçambique, dos artistas de Moçambique. Já tivemos ocasiões em que determinados eventos a participação de Moçambique deixou a desejar, porque num contexto de apresentação de obras de arte, Moçambique aparece por vezes com artesanato, não é? E nós tentamos lutar contra isso porque nós temos artistas de muito talento aqui em Moçambique e vale a pena levar esses artistas para fora. E este é um trabalho que deveria ser abraçado pelo governo também, para poder dar esta visibilidade, porque não são só os artistas que vão ganhar e a galeria que vai ganhar, mas ganhamos todos nós, a partir desta imagem que nós mostramos de Moçambique, do talento moçambicano. É caricato nós vermos muitas situações em que o nosso artista é muito mais valorizado fora do que aqui a nível nacional. O artista faz um trabalho com temáticas profundas, faz apresentações que, portanto, recebem grandes menções no estrangeiro, mas volta para Moçambique, portanto, e nem sequer é convidada para aqueles eventos de exposições que são feitas pelo próprio Estado. Então, qual é este reconhecimento que estamos à espera quando o próprio Estado não consegue perceber quem são os artistas da atualidade, quem são os artistas que estão a fazer o nome de Moçambique? Então, é preciso que alguém tenha essa atenção de perceber isso e perceber que, para além destes também que fazem o nome de Moçambique neste momento, há outros que estão a vir, os artistas emergentes. E é preciso ajudarmos estes artistas a terem esta mesma visibilidade. Porque o artista em si, ele precisa de se concentrar no seu trabalho criativo. Ele não tem que estar... não tem que ser obrigado a ser artista, a ser marketeer, quer dizer, ele não precisa de tudo isto, ele precisa de se concentrar no seu trabalho criativo. E depois existe toda uma máquina que tem que trabalhar à volta do artista para dar esta visibilidade. E esta máquina tem que ter apoio, não é? Particularmente quando falamos de dar visibilidade a Moçambique além fronteiras. Na verdade, nós, portanto, desde que iniciamos, sentimos logo no início que o digital seria uma ferramenta importante para nós, para poder dar visibilidade ao trabalho que nós tínhamos, justamente porque não teríamos capacidade de estar mais presente num contexto, na panorâmica mundial, por diferentes razões. Então, sempre vimos o digital como um aliado. Então, começamos, pouco a pouco, a entrar, portanto, para a componente digital. Mas, com o contexto atual, sentimos de fato esta aceleração e nós, portanto, abraçamos como um elemento que é parte do trabalho da galeria. Tanto é que nos inscrevemos em determinadas plataformas que nos permitem ter uma visibilidade maior, mas também plataformas que dão mais credibilidade ao trabalho que nós fazemos. Porque as plataformas digitais, também como sabemos, existem várias e muitas das vezes uma e outra, mesmo estando lá, a presença não tem um nível de credibilidade pela natureza da plataforma em si. Então, o desafio é identificar quais são aquelas que podem nos colocar numa abordagem mais profissional e que possam garantir esta credibilidade tanto dos artistas como também dos colecionadores, para poderem nos contactar e perceber que está lá uma imagem numa perspectiva perspectivando o futuro, né? Nós sentimos que precisamos cada vez mais de trabalhar com o artista e fazer o artista perceber o modelo de negócio de uma galeria comercial. Porque a abordagem, muitas das vezes, que nós temos com os artistas, talvez porque seja uma primeira experiência com uma galeria desta natureza, é que, vezes sem conta, temos situações em que o artista não consegue perceber exatamente qual é o nosso modelo de trabalho, não é? Situações em que o artista, de forma que
quer dizer, de forma empírica, acha que, por exemplo, pode consignar uma obra e, passado 2 dias, 3 dias, vir buscar uma obra para ir expor no outro sítio, não é? Pequenas coisas que têm a ver com o conhecimento e a profissionalização, portanto, do próprio artista. Estes pequenos detalhes são muito importantes para nós e o detalhe também de ajudar o artista a perceber qual é o seu espaço no mercado e como ele deve se manter nesse mercado. Portanto, há dias conversávamos com um grupo de artistas e um dos artistas dizia: nós, os artistas moçambicanos, muitos de nós estamos habituados a vender à fome, não é? Então, hoje, quando estou de barriga cheia, eu vendo a obra a um preço. Amanhã, porque estou de barriga vazia, eu vendo a obra a outro preço. E não percebe que tudo isto estraga aquilo que é o trabalho que uma galeria esteja a desenvolver. Então, ele precisa de perceber como se colocar de forma profissional e manter-se, portanto, nessa abordagem. Isto, estamos a falar de... Este posicionamento vai ajudar o próprio artista, não só ajuda a galeria, mas ajuda particularmente o próprio artista, porque a partir do momento que ele começa a criar este nível de volatilidade na sua apresentação, no seu trabalho, o seu trabalho perde logo o valor, porque já não conseguimos colocar o mesmo trabalho no mercado mantendo, portanto, um certo nível, porque está constantemente, portanto, a mudar por causa da própria postura do artista. Já tivemos uma situação, para dar mais um exemplo, em que a abordagem, neste caso, já não era do artista, mas do comprador, em que o comprador contacta a galeria e diz: olha, eu gostaria de ter uma obra do artista X. Eu vi no site, a obra está X, mas eu queria, acho que porque a galeria está em África e o artista é africano, posso ter, portanto, a obra a um preço diferente. Então, nós tivemos que explicar ao comprador que este artista tem um patamar, tem um nível e é o mesmo artista em todo o mundo. Portanto, ele é representado pela Galeria Arte de Gema, mas também é representado por outras galerias a nível internacional e ele é o mesmo artista. Portanto, é fulano na Galeria Arte de Gema e é o mesmo fulano na outra galeria. Portanto, não significa que pelo fato de estar na Galeria da Arte de Gema, o seu trabalho, portanto, tem um valor menor do que estando numa galeria em Paris ou em Londres. Então, esta é um confronto que sempre, acredito, vai existir e cabe ao artista, particularmente ao artista, saber se posicionar, porque numa situação dessas o comprador diz assim para nós: olha, então eu vou comprar diretamente com o artista. E o artista sabia, portanto tinha informação e disse: olha, foi falar com o artista disse: não, as minhas galerias são esta e aquela. Então, esse aqui é o padrão, eu não faço, portanto, venda direta nesses moldes. Trate tudo com as galerias e, portanto, assim podemos fechar o negócio. Portanto, cabe o próprio artista definir como ele quer se posicionar no mercado. Por mais que a galeria faça um trabalho muito forte sobre a imagem do artista, sobre a valorização do seu trabalho, se o próprio artista não valoriza o seu próprio trabalho, não estamos a fazer absolutamente nada. Então, esta questão da profissionalização do artista, para nós, é um elemento bastante importante. Bastante importante, porque é importante que ele apresente um trabalho de qualidade. Aqui em Moçambique apresenta um trabalho de qualidade, em Portugal apresenta o mesmo trabalho de qualidade, portanto, no outro espaço. Em qualquer espaço ele tem que se apresentar com um nível de profissionalismo que é, portanto, o nível almejado ou procurado ao nível mundial. Portanto, não há um padrão para Moçambique e um padrão para fora. Nós estamos a trabalhar dentro de um padrão que é um padrão igual em todo o mundo. Online de uma instituição, mas que esta instituição fisicamente também existe e que é uma instituição credível, não é? É um espaço credível. Então, nós tivemos, posso dar exemplo de uma situação de algumas galerias que só existem na plataforma online. E um dos critérios, recordo-me da participação das grandes feiras, destas grandes feiras, é que a galeria tem que existir fisicamente. Portanto, se ela só existe online, por maior sucesso que faça, ela não pode participar. Então, ela tem que existir, tem que ter um espaço físico. Então, sentimos que, de fato, vamos estar neste ambiente híbrido, onde a presença física e a presença digital vão ser, portanto, importantes em todo o processo, não é?